Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito claro para muitos, né? O significado da morte de Jesus na cruz, por que ele precisou morrer na cruz por nós. Mas ainda tem muitos que não entendem esse significado, que ainda fica na dúvida, por que Jesus precisou passar por tudo que ele passou por nós, né? Para a nossa salvação. O que liga a morte de Jesus à nossa salvação, do que ele nos libertou, do que ele está nos salvando. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. O vídeo não vai ficar curto, porque é um tema que leva um pouquinho mais de tempo. Também não vou me estender muito, porque eu não sou de me estender muito. Vocês já conhecem os meus vídeos, eu não faço vídeos longos, mas esse vai ser um pouquinho mais estendido que os outros. Mas é para ter essa conversa sobre a salvação. E essa conversa sobre a salvação, esse pensamento, essa reflexão, ela é importante para que a pessoa consiga entender o que de fato é a conversão. Porque a gente fala sobre arrependimento, a gente fala sobre libertação da culpa, e aí a pessoa começa a pensar em batismo, mas ainda não conseguiu compreender a salvação que Jesus veio nos dar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Isso começa desde lá de Gênesis, quando o pecado entrou na humanidade. O ser humano desde Gênesis caiu em pecado, quando desobedeceu a ordem de Deus. E aí, por diversas passagens, Deus enviou vários profetas e falando em nome dele, para que nos ajudasse, para que ajudasse a humanidade a seguir o caminho correto. E chegou o momento em que Moisés foi instruído a tirar o povo da escravidão do Egito, para que o povo fosse para a terra prometida, que é Israel. E no meio de todo esse processo, teve os mandamentos, onde Deus mandou esses mandamentos para que a gente pudesse ter um direcionamento para viver bem, não só conosco, diante dele, mas entre nós, como sociedade. E sempre firmes na fé, ligados a Deus e ao Senhor. Mas mesmo assim, mesmo diante de grandes feitos, mesmo diante de grandes homens que Deus claramente estavam sendo instruídos por Deus para nos ajudar no caminho da fé, para vivermos sempre conectados com Deus, mesmo assim, a humanidade caminhou para um momento de perdição, para um momento de pecado. As forças malignas, elas operavam grandemente para tirar o povo de Deus, o povo do caminho de Deus, e colocar na humanidade o hábito do pecado, hábitos que levavam a humanidade a se distanciar de Deus, a se distanciar da salvação, do caminho de fé e do céu. Agora imagine você, tem seus filhos, e dentro de casa você ensina os seus filhos qual é o bom caminho que eles devem seguir. E aí chega uma pessoa maligna de fora e começa a colocar algumas ideias. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, se você fizer isso, você vai ganhar isso, se você fizer... E começa a colocar algumas ideias na cabeça dos seus filhos e começa a levar os seus filhos para um caminho que se distancie do seu amor, do seu cuidado, de ter uma vida correta, uma vida digna, para uma vida totalmente errada que vai destruir a vida dos seus filhos.
Imagine você, a sua preocupação, o seu desespero para poder salvar esses seus filhos dessas forças malignas que tentam arrastar eles para a perdição. E é desse jeito que a humanidade estava, caminhando para uma perdição por causa das mentiras que o maligno colocava na cabeça da humanidade, por causa das forças malignas que vinham colocando distrações e vinham colocando dúvidas na cabeça da humanidade, e a humanidade começou a ficar presa no jugo das forças malignas, presa na opressão da força maligna. E Deus precisou fazer algo muito maior do que ele já tinha feito antes, para poder salvar os seus filhos dessa força maligna, para poder tirar os seus filhos das garras dessas forças malignas. Então ele enviou o seu próprio filho, colocou ele como homem, mas um homem perfeito, um homem sem pecado, para nos ensinar, colocou ele nesse mundo para nos ensinar o caminho reto, para primeiro nos trazer mandamentos através de parábolas, para nos mostrar o caminho de liberdade com Deus, um caminho de conexão com Deus, e o quanto isso era bom não só para a nossa alma, para o nosso espírito, mas para a nossa vida como um todo, enquanto caminhássemos aqui na Terra. Porque o que o maligno coloca na nossa vida, como solução, como ideias, como isso, como aquilo, sempre acaba em perdição. Mas se nós seguirmos o caminho de Deus, mesmo que não tenhamos tantas coisas nesse mundo, e é saudável que vamos atrás, tal, mas sempre em retidão, e mesmo que não tenhamos tantas coisas nesse mundo, se a gente estiver junto com Deus, nós temos a paz de espírito. Nós temos o Espírito Santo. E Jesus veio, primeiramente, passou anos e anos e anos com suas parábolas, com seus ensinamentos, nos mostrando o caminho correto. E essas parábolas, esses ensinamentos vinham da boca de um santo, de um homem perfeito, sem pecado. E para completar essa obra de Deus, para nos tirar da força do maligno, Jesus teve que, ao final da sua missão, aqui na terra, passar pelo calvário de dor, morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos salvar. E por quê? O diabo achou que tinha a humanidade nas mãos. Ele achou que Jesus morrendo, não haveria mais nenhum santo falando de Deus nessa terra. Deus seria esquecido. Mas Deus, olhando para o teu filho amado, o próprio filho dele fez-se o cordeiro. E ele sacrificou o próprio filho dele, para que quando o sangue do seu filho derramasse na cruz, lavasse os nossos pecados, justificasse a nossa vida, para que pudéssemos ter liberdade de nos conectarmos com Deus, para que pudéssemos ter a salvação das nossas almas. E quando o maligno achou que Jesus tinha morrido,
E ali tinha morrido com ele o ministério de Jesus. Algo muito mais forte aconteceu. 3 dias depois, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, o que jamais outro havia vencido. Mas Jesus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, levantou do túmulo e ressuscitou. E mostrou para o maligno que a palavra final não é dele. Quem tem a palavra final e o maior poder de todos é Deus, que pode ressuscitar, que pode vencer a morte e que nada, nada é mais forte que o nosso Deus. Estávamos, antes de Jesus, presas nas garras do inimigo. E nas garras dele estávamos sendo conduzidos ao pecado, à perdição. Mas Deus, por sua misericórdia, fez algo grande, maravilhoso, que jamais qualquer outro podia fazer por nós. Mandou o seu próprio filho. Sacrificou o seu próprio filho. Para que isso mostrasse para o inimigo que ele não tem o poder de nos levar para a perdição e mostrasse para a humanidade que a liberdade está com ele, a salvação está com ele. E seguindo a ele, nós ficamos livres da perdição das forças malignas. Que venhamos nesses dias em que estamos mais propensos a nos conectar com Jesus, por conta da Páscoa, que venhamos nesses dias meditar um pouco mais sobre a obra de salvação que Jesus fez por nós na cruz. E que sejamos fortes e corajosos para resistir às forças malignas que tentam nos desviar da liberdade e da salvação que Deus nos deu através do sacrifício do teu Filho amado. Que estejamos sempre fortes em Deus, crendo nele, em retidão, seguindo o que ele nos guia através da sua palavra, através dos ensinamentos de Jesus, para que venhamos sempre estar longe das garras do inimigo. E ao final da nossa missão aqui na Terra, irmos com ele para o reino de Deus.